Pensei em você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Pessoal, olha quem está aqui do meu lado. Infelizmente, não pessoalmente. Antônio Saboia. Antônio é protagonista de Deserto Particular. É o nosso representante na busca por uma vaga no Oscar 2022. Está chegando nos cinemas, é para ver na tela grande, é muito lindo. E já chega com prêmios, né, Antônio? Ganhou Deserto Particular, começou uma carreira linda em Veneza, onde ganhou o prêmio do público na mostra Venice Days e acaba de ser premiado no Mix Brasil com o Coelho de Ouro de melhor filme pelo júri e o de prata de melhor interpretação para o Pedro Fazzanaro. Que coisa boa! O senhor conhece essa moça? Conheço não. Você não é daqui não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa. Antônio, ele interpreta o Daniel, que é um policial curitibano, que está tendo um relacionamento à distância com a Sara, uma moça do sertão da Bahia, e de repente ela para de respondê-lo e ele decide cruzar o país para ir de encontro a ela. Mas antes disso tudo, o filme tem um prólogo longo até para a gente conhecer o Daniel. Você e o Benkai vão passar por acompanhamento psiquiátrico a partir de quinta-feira. Isso vai ser bom para vocês na hora do julgamento. Então, assim, esse começo é muito importante, né? Porque, enfim, o Daniel não é uma coisa só. A gente estabelece esse personagem como sendo um cara que vem de uma família conservadora, que teve uma educação conservadora, machista e que carrega essa violência toda que ele carrega. Então é importante estabelecer isso, mas também injetar uma bela dose de humanidade, né? Que permite a ele se desconstruir ao longo da história. Esse cara é policial, a polícia no Brasil é uma instituição que a gente sabe ser violenta, então tem todas essas questões, né? Ele foi educado ele perdeu a mãe quando tinha 17 anos, foi criado pelo pai policial, o avô militar, então um patriarcado reinando ali, né? E, enfim, tem uma visão bem tóxica da masculinidade. Então a gente precisava estabelecer isso, estabelecer esse histórico de violência do Daniel, mas ao mesmo tempo essa relação que ele tem com a família dele, o pai, a irmã, para injetar justamente essa humanidade que permite a ele se desconstruir ao longo da história. E é isso, eu acho que para mim o mais importante ali era entender de onde esse cara vem. É um homem branco, hétero, cis, que nunca teve que questionar nada na vida dele, porque, enfim, nunca precisou, sempre esteve num lugar de conforto, apesar da situação um pouco complicada, familiar complicada, né? Mas nunca teve que questionar certas coisas. E ele chega num determinado ponto da vida onde ele é obrigado a questionar tudo na vida dele. Sara, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. É verdade que você teve que, inclusive, fazer uma transformação física para poder dar corpo a ele? Sim, quando eu conheci o Ali, eu estava magrinho e a gente queria dar um peso para essa personagem, né? Para mim, essa história é a Bela e a Fera, então a gente tinha que transformar esse cara em fera. Exatamente. Então, assim, eu tive que, num espaço curto de tempo, engordar uns 10 quilos, assim, então malhava muito e comia muito, inclusive ainda estou perdendo a metade desses quilos todos, porque teve a pandemia logo depois, não deu para ir para academia nem nada, então eu fiquei meio parado em casa durante um ano, né? E então teve isso também, porque eu precisava sentir esse peso no corpo dele também, né? Um cara pesado em todos os sentidos, assim. Eu li que você também se baseou num filme que eu amo de paixão, e é um ator que eu acho arrasador sempre, que é o Matina Shanaerts, e você comentou que você também se deixou levar um pouco por aquele sentimento ali do Ferrugem e Osso. Aquele filme é impressionante, né, Antônio? Não, é incrível esse filme. Quando eu li o roteiro, eu sempre busco entender qual é a energia dessa personagem, para ter um caminho, uma pista, né? De por onde ir, o que trabalhar e o que resgatar, né? Nessa pessoa. E quando eu li o roteiro, a primeira coisa que me veio em mente foi essa personagem dele no Ferrugem e Osso.
esse ogro carinhoso, assim, sabe? Exatamente. E aí quando eu li o roteiro, eu mandei minhas impressões para o Ali e ele gargalhou, né, quando eu falei isso para ele, porque ele tinha escrito o roteiro, o Daniel, pensando nessa personagem. Que loucura. Então a A gente se encontrou. sintonia. Foi, exatamente. Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que você quer com ela? Tem mulher lá no sul, não? O personagem do Fernando, do Tomás Aquino, é o elo, né, entre você e a Sara. E é curioso como a trama, ela chega uma hora que ela desfoca um pouquinho de você para a gente conhecer a Sara, para a gente também se humanizar, né, com a Sara, porque no fim das contas são duas pessoas de corações enormes, pessoas do bem, e que a vida dificulta, né, esse encontro. Como que foi aí sim, como criar esse distanciamento e essa aproximação com a Sara, né? Como fazer isso com a intérprete da Sara? A história da Sara não podia ser superficial, né? Como Isso. você falou, a gente precisa mergulhar na vida dela, entender ela, quem é essa pessoa. E, enfim, era muito importante passar um tempo ali, né? Para sentir, para ver, para realmente adentrar aquela história. E foi um processo muito interessante, porque durante 2, 3 semanas do ensaio, aqui no Rio, eu chegava no ensaio, fazia minha parte com a Nara Mendes, a preparadora de elenco. Ela me vendava, a Sara chegava, ela vendava a Sara e a gente ficava 2, 3 horas, às vezes mais, improvisando ligações. Uau. Porque a relação dos dois o filme se passa num período de tempo de 3, 4 dias, alguma coisa assim. Só que essa relação se estabelece durante meses antes desse encontro. E essa relação se fez virtualmente, né, pelo telefone. Então, eles conhecem a voz um do outro, eles trocaram ali, se contaram histórias, e essas histórias precisavam estar presentes nas entrelinhas, assim, sabe? E isso é um exercício que eu pedi para a Nara fazer, e ela melhorou o exercício vendando a gente, né? Então, a gente não se viu Uau. durante 3 semanas do ensaio, a gente só se ouvia, se sentia, mas nunca se via, como as personagens. E a última improvisação acho que durou 8 horas, a gente ficou 8 horas no telefone. Que então, isso! Foi. E ela deixava Nossa, a gente... Antônio, é muito profundo, né? Sim. A gente, assim, não se trata só do diálogo, dessa troca que a gente vê, tem todo um subtexto que existe, que precisa existir lá, a gente precisa, quando a gente está conversando, tem várias coisas que passam pela nossa cabeça, né? Então a gente precisava estar carregado dessas lembranças, isso também ajuda a construir personagem, né? Porque ela faz perguntas para o Daniel e eu preciso responder como o Daniel. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai descobrindo ao longo desses ensaios e se alimentando disso tudo, né? Você falou tanto dessa preparação e tem uma cena, para mim, arrasadora, que eu queria entender como é que você chegou lá, que você está lá no norte e você tem essa pulsão, essa necessidade urgente de falar com seu pai, independente dele entender o que você tem para dizer para ele, né? Só que naquele momento você está se confrontando com todos os seus preconceitos, com todas as amarras sociais que você tem, e você não sabe como se libertar, você não sabe se você pode. É tão forte aquela cena e não se estabelece um diálogo, né? É tão lindo aquilo porque você tenta e você quer colocar aquilo para fora e você não consegue verbalizar. Então, o Ali é um diretor extremamente generoso, né? Sempre a escuta dos atores, da equipe, de tudo que o rodeia. O objetivo principal no cinema ou qualquer trabalho é a cena, é o que a gente vai extrair da cena. Então, o que foi bonito nesse filme é que todo mundo deixou os seus egos de lado para poder ir em prol da história, né?
Originalmente, essa cena tinha um monólogo grande, de desabafo do Daniel no telefone, né? Que era uma cena super bonita, bem escrita e tal, mas e que também tinha sido escrita de última hora, mas muito bonita. E eu fiquei meio que inconformado com tanto texto para o Daniel nesse momento, porque é um cara tão calado, que represa tanto, que eu não conseguia entender por que nesse momento ele se expressava dessa forma, e talvez ele pudesse se expressar de outra forma, tentar, mas não conseguir, né? Porque ele é essa pessoa que se expressa mais pelos seus atos do que pelo que ele diz. Então, eu fui encontrar com o Alho, eu chamei o Alho, eu falei, e se isso tudo fosse um subtexto? E se ele tentasse falar todas essas coisas, não conseguisse falar essas coisas, se ele travasse, porque o Daniel iria travar. Eu já estava tão, enfim, envolto com a personagem, então, que para mim não fazia sentido ter tanto texto. Ele adorou a ideia, falou, vamos tentar. E aí, enfim, E aí eu falei, cara, esse cara trava, ele tenta falar isso 1, 2, 3 vezes, não consegue, sabe? Mesmo sabendo que o pai não vai lembrar de nada, ele não consegue. E aí a gente fez dessa forma, o Ali gostou muito e a gente acabou guardando essa versão, assim, sabe? É lindo. Já falou de mim pra você? Que você é um fofo. Acho que também dá muito medo nela. O Daniel e a Sara acham que o mundo que eles vivem não está pronto, né, para aceitá-los, para não aceitar essa relação. O quanto que a gente evoluiu. Será que a academia evoluiu para receber de braços abertos deserto particular? O que você acha, hein? Olha, eu acho que o que eu tenho ouvido é que lá nos Estados Unidos as pessoas têm recebido bem o filme, estão gostando bastante. Acho que o nosso problema é outro, nosso problema é conseguir mostrar para o máximo de pessoas possíveis. É uma campanha cara, você tem que promover eventos para mostrar o filme para as pessoas, são vários membros da academia, são 8 mil membros, 92 filmes, 15 selecionados para a shortlist. Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente está tentando fazer com nada, porque a gente não teve apoio da Secretaria da Cultura até agora. A gente está tentando promover esses eventos lá para mostrar o filme. Mas quando as pessoas assistem o filme, elas ficam muito tocadas. Sabem na nossa situação aqui. Eles tiveram um Trump lá, então eles viveram um pouco do que a gente está vivendo aqui, essa não escuta, essa insanidade toda que a gente está vendo diariamente. Então, quem vê se sensibiliza. Agora, nossa missão é tentar mostrar isso para o máximo de pessoas possíveis. Pessoal, a gente já vai ter o privilégio de ver Deserto Particular esta semana, está entrando nos cinemas. Então, assim, poxa, vamos começar, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, lançar essa luz para esse filme que merece tanto, tanto. Antônio, nossa, super obrigada, só tenho a agradecer. E Obrigado o filme é o que é, gente, tem que ver. Vocês vão entender do que nós estamos conversando aqui. Vai ser impossível não ficar tocado com essa história, tá bom? Antônio, obrigada, viu? Obrigado, viu? Até logo. Um beijo grande. Tchau. Beijão. Tchau.